Bem-vindos ao episódio 50 do Turismo em Destaque. Perceber o que seria mais vantajoso para o turismo português se a elaboração de uma nova proposta de orçamento de Estado, se a marcação de eleições legislativas, é uma excelente e atual pergunta. No entanto, eu tenho para mim que qualquer uma das situações não seria, ou se quisermos, não será favorável ou de feição para o turismo nacional. E digo isto suportado em duas grandes ordens de razões. A primeira é que o turismo, como qualquer outra área da atividade económica, carece e deseja de previsibilidade e de estabilidade, nomeadamente do ponto de vista político. Mais a mais numa altura tão crítica em que, aparentemente, quer o país, quer a atividade turística estão a dar sinais claros de que o pior da pandemia já terá sido ultrapassado, mas ainda onde não podemos excluir, ainda não podemos ter a certeza absoluta que, mais para o final do ano, não venhamos a estar confrontados com uma nova vaga da pandemia e, portanto, com nova crise sanitária. Isto apesar dos bons resultados da vacinação. Portanto, a esta situação de incerteza na crise sanitária, da crise económica e social que tem vindo junto com esta pandemia, soma-se agora uma crise política, o que obviamente não é bom para a economia e muito menos para o turismo. A segunda grande razão prende-se com o facto da proposta de Orçamento de Estado para 2022 apresentada pelo Governo, no caso do turismo, ter sido uma verdadeira decepção, como eu tive aqui há 15 dias a oportunidade de analisar e creio que demonstrar no episódio 48 do Turismo em Destaque. E uma coisa desta situação desde já resulta é que o turismo acabou por se ver livre de um orçamento de Estado que ignorava completamente aquela que foi a atividade que todos nós sabemos mais afetada pela pandemia. E tenho para mim que, na hipótese, embora remota e quase que diria mesmo inverosímil, do Governo vir a elaborar uma nova proposta de Orçamento de Estado para 2022, nada de muito significativo seria alterado neste aspecto em particular, até porque todos já percebemos que, no que respeita ao investimento e à retoma económica, o Governo de há muito que fez as suas opções, privilegiando o setor público, como aliás o plano de recuperação e resiliência é, porventura, o exemplo mais paradigmático. A estas duas grandes ordens de razões acrescem outras que, embora num âmbito mais genérico, mas devemos também, apesar disso, tê-las em consideração dentro da atual conjuntura. A primeira é a impossibilidade de haver qualquer hipótese, quer à direita, quer à esquerda, de haver um acordo que viesse a suportar o atual governo neste quadro parlamentar que temos. Sendo por isso natural a opção por eleições antecipadas. Um segundo ponto é o facto de haver pelo menos 3 partidos políticos que têm a representação parlamentar neste preciso momento, que estão em período eleitoral interno. Refiro-me ao PSD, ao CDS-PP e ao Chega. O que pode, de alguma forma, contribuir para o protelar, para o arrastar desta situação, principalmente pelo adiamento das eleições legislativas, ou seja, prolongando a tal incerteza que eu há pouco referia, situação que, claro está, não beneficia nem a economia, nem por maioria de razão a própria atividade turística. E, finalmente, o facto de, pela primeira vez, terem sido introduzidos temas na discussão, ou se quisermos, na negociação de um orçamento de Estado, neste caso pelos partidos políticos à esquerda, com quem o Governo sempre tem vindo a negociar, que nada tinham a ver com a temática orçamental, mas apenas aproveitavam a necessidade de apoio que o Governo necessitava para aprovar o documento para obterem ganhos e dividendos políticos que deveriam de ser objeto de outro tipo de discussões e de outro tipo de negociações fora do contexto de um orçamento de Estado. Contudo, não se julgue que a culpa aqui é inteiramente do PCP ou do Bloco de Esquerda, pois, em minha opinião, ela também é do Governo, uma vez que durante muitos anos andou a fazer com estes assuntos um pouco o mesmo que mais recentemente fez com os apoios às empresas do turismo em tempo de pandemia. Ou seja, fez muitos anúncios, fez muitas promessas, mas na prática pouco ou nada avançou. E agora, claro está, acaba por pagar a fatura de andar a empurrar
com a barriga para a frente matérias que se tinha comprometido a abordar. Dito tudo isto, e fazendo fé naquela que já foi a decisão anunciada pelo Presidente da República, vamos naturalmente ter eleições antecipadas. E para já esta é a nossa única certeza, porque inclusivamente até a própria data das eleições não é certa, já que, na melhor das hipóteses, poderemos tê-las em meados de janeiro do próximo ano, mas também não está excluída a possibilidade das mesmas se acabarem por realizar no final desse mês ou até mesmo no mês seguinte, em fevereiro, pelas razões que atrás acabei por expor. O que, considerando estes prazos, considerando que destas eleições vai resultar uma nova composição da Assembleia da República, dessa composição vai resultar a formação, indigitação e a posse de um novo governo, que terá que, por sua vez, elaborar e submeter à votação da Assembleia da República o seu programa. E, claro está, ainda deverá proceder à elaboração do Orçamento de Estado para o ano de 2022. Isto significa que a classe política andará atarefada com tudo isto, pelo menos até maio do próximo ano, no pressuposto que todo este processo correrá de forma escorreita. Porque um dos grandes problemas que podemos vir a ter é se de tudo isto resultar uma situação em muito semelhante ou idêntica àquela que temos atualmente, hipótese que, convenhamos, não é de excluir e é mais do que plausível. E aí estaríamos perante um quadro tipo aeroporto de Lisboa, perdoe-se uma comparação, ou seja, quando tudo aponta que uma solução está finalmente encontrada, o que é que acontece? Baralha-se e torna-se a dar. Resta, pois, ao turismo a esperança que no debate eleitoral lhe seja reconhecida não só a sua importância, mas também o drama que muitos dos seus agentes económicos estão a viver no dia-a-dia e a luta pela sobrevivência que todos os dias estão a travar. Para concluir, esta crise política acaba por, paradoxalmente, ser a melhor das notícias, aliás, a única boa notícia de todo este processo, já que ela acaba por abrir uma janela de oportunidade para que a atividade no seu todo e os seus representantes em particular, têm para poderem, de algum modo, influenciar os diferentes programas eleitorais e forçar a assunção de compromissos por parte dos diferentes partidos políticos. Portanto, é uma oportunidade, é uma janela de oportunidade que não pode ser perdida ou desbaratada. Não sendo previsível a existência de um novo Orçamento de Estado antes, sensivelmente, do próximo mês de maio, como aliás tive a oportunidade de referir e justificar na resposta à questão anterior, em minha opinião, não há uma, mas, sobretudo, três questões essenciais que devem preocupar e muito todos os agentes turísticos. E quais são essas três questões? Bem, a primeira tem a ver com a temática da aviação, que, por um lado, engloba a questão do novo aeroporto de Lisboa e onde tudo deve ser feito para evitar que a presente conjuntura política acabe por servir de desculpa para mais adiamentos. E, por outro lado, a questão da TAP, que, como se sabe, tem neste momento o seu plano de reestruturação a ser avaliado por Bruxelas, mas cujos sinais internos de indecisão e de indefinição sobre o futuro da empresa que vêm sendo dados, seja pelo Governo, seja pelos demais partidos, não antecipam, nem auguram nada de bom, nem sequer de coerente, sendo por isso fundamental que o turismo procure, de alguma forma, recentrar a discussão naquilo que é essencial. A segunda grande questão é a dos apoios à retoma e ao investimento no turismo, que envolve a urgente tomada de medidas que desbloqueiem os pagamentos dos poucos apoios que foram concedidos à atividade, mas pagamentos esses que estão em atraso, complicando ainda mais a já de si difícil vida das empresas turísticas, e também a implementação de um pacote de medidas específico para a retoma da atividade turística, para que o país possa, de alguma forma, conseguir ombrear de igual para igual com os seus concorrentes internacionais. Já no que diz respeito ao investimento, deve-se aproveitar este interregno, por assim dizer, este tempo, para criar todas as condições para que uma das primeiras medidas que o novo governo venha a lançar seja os concursos públicos internacionais
das concessões de zonas de jogo, vulgarmente conhecidas por casinos, que o atual governo e o anterior ignoraram desde meados da década passada, lesando o país e o turismo, pois, como se sabe, é daí que vem o financiamento de toda a promoção turística interna e externa, todos os apoios e incentivos financeiros ao investimento na atividade turística e tudo o que tem a ver com o financiamento da promoção, da formação profissional no turismo, através, tudo isto, do orçamento do Turismo de Portugal. Por último, e em terceiro lugar, demonstrar ao país, e sobretudo aqui ao país político, as graves dificuldades de mão de obra com que a atividade se depara e se vai continuar a deparar, pelo menos nos próximos meses, o que vai exigir não apenas apoios à contratação, mas também a diminuição dos custos sobre o fator trabalho e também políticas de imigração que têm que ser revistas e a criação de um programa de valorização e qualificação das carreiras e profissões turísticas de modo a torná-las mais atrativas e com maior notoriedade aos olhos do mercado. Marcamos novo encontro para a semana e já sabe, se ainda não o fez, pode subscrever gratuitamente uma das nossas plataformas para ir acompanhando aquilo que de mais importante se passa no turismo em Portugal e no mundo.